Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade à história do movimento pentecostal, principalmente diversas igrejas pentecostais que surgiram no Brasil. No vídeo passado, nós falamos da igreja evangélica Deus é Amor, falamos também da igreja evangélica Tabernáculo de Jesus, conhecido como Casa da Bênção, e falamos do movimento pentecostal de renovação entre as igrejas batista, presbiteriana, metodista e as alianças das igrejas congregacionais do Brasil. Mencionamos também o neopentecostalismo, como esse termo significa uma coisa nos Estados Unidos, através de Dennis Bennett, da Igreja Episcopal, e simboliza outra coisa no Brasil, né? Agora nós vamos falar da teologia da prosperidade. Nos anos de 1980, o Brasil se viu coberto por uma nova onda pentecostal, conhecida como teologia da confissão positiva, também chamada de movimento de fé. Essa teologia, na verdade, nasceu nos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo. Sua origem está na ideia positivista norte-americano, conhecido como pensamento positivo. Entre os líderes desse movimento estão o presbiteriano Norman Vincent Peale, Robert Schuller, ex-pastor da Catedral de Cristal em Los Angeles, William Kane, professor de retórica, de Kenneth Reagan, procedente da ciência cristã, e o próprio Kenneth Reagan e Kenneth Copeland, entre outros. A ênfase no pensamento positivo, antes aplicada nos livros de marketing comercial, para ensinar e estimular vendedores, foi incorporada agora na fé cristã, e desenvolveu-se, a partir desse pensamento, uma teologia que valoriza a tal ponto o poder das palavras que essas acabam transformando o ser humano em um Deus. Ser Deus é também um dos pontos enfatizados pelos expoentes dessa teologia, que estão baseados no Salmo 82, verso 6. Vós sois deuses, afirmam que somos deuses. Essa teologia chegou ao Brasil pelos livros traduzidos de Kenneth Reagan, num total de 13. A teologia da confissão positiva inclui o poder das palavras, cura interior, quebra de maldição hereditária, além de portar uma linguagem totalmente nova, como tomar posse, reivindicar os direitos, decretar, não é? Eu decreto a tua bênção. Ao lado dessa corrente, introduziu-se também a teologia da prosperidade, a mais difundida pelas igrejas da terceira onda, das quais nós vamos incluir a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é campeã nessa teologia. Não há nada de errado com a prosperidade, conquanto se compreenda bem as suas implicações morais, sociais, psicológicas e espirituais. Ora, todos os seres humanos lutam pela prosperidade. Isso é normal. Estudamos, então, para evoluir e buscamos uma melhor qualidade de vida. Trabalhamos, nos esforçamos para comer bem, vestir bem, morar bem, dar estudos, fazer viagens e dar o melhor aos nossos filhos. O conjunto das melhorias da vida, tanto em seu aspecto material, social, moral e espiritual, constitui-se em prosperidade. E qualquer pessoa que negue ter interesse nisso, no mínimo não é sincera ou é masoquista, gosta de sofrer. A questão da teologia da prosperidade, no entanto, ocorre quando ela descamba para uma mística inocente, em que pessoas seduzidas por líderes carismáticos entregam o que possuem, mesmo que estejam em aperto,
porque aprende que a troca será recompensadora, que é dando que se recebe. E ninguém pode subestimar, claro, o valor da fé, e não se pode dizer que algumas pessoas não sejam recompensadas por Deus em razão do esforço empreendido. Mas ainda não é esse o problema, mas sim o desvio do foco. Os expoentes da teologia da prosperidade desviam o foco do evangelho nos interesses de acima, para apontar para os interesses de baixo. É a troca de valores espirituais pelos valores materiais, quando a Bíblia enfatiza, na verdade, o contrário. A Bíblia nos enfatiza o desapego das coisas materiais. Paulo Romero inclui a teologia da prosperidade como um dos enfoques da confissão positiva. Os pentecostais nunca consideraram a busca pelo dinheiro uma atividade virtuosa. Mas que isso, o dinheiro sempre foi visto como um vilão, como um inimigo da fé. Ele poderia afastar as pessoas do caminho do céu e destruir a piedade do cristão. Todo esforço deveria ser feito para que os cristãos não se tornassem materialistas. Ricardo Mariano comenta a origem da teologia da prosperidade a partir do movimento da confissão positiva, que é iniciado por Kenneth Hagin, pastor batista que passou pela Assembleia de Deus, tornando-se depois um evangelista itinerante. Hagin realiza campanhas de cura divina pelo seu país e em 1962 fundou o seu próprio ministério, caracterizado por transes, visões, profecias, revelações, experiências sobrenaturais, dos quais faz derivar sua autoridade espiritual. Kenneth Hagin inclinou-se aos ensinamentos das seitas místicas, oriundas da filosofia de Ezek William Kenyon, que viveu de 1867 a 1948, que por sua vez foram influenciados pelos escritos de Mary Baker, fundadora da ciência cristã, uma seita que prega a salvação dos problemas da vida, oferecendo ao indivíduo uma vida triunfante nesse mundo, com saúde, felicidade, sentimento de superioridade e longevidade. Assim, a teologia da prosperidade seria o resultado da combinação de distintas tradições religiosas, tais como ocidentais e orientais, práticas esotéricas e paramédicas que deixaram marcas indeléveis nesse movimento religioso. Hagin não aprendeu com Kenyon sobre a teologia da prosperidade, mas sobre a cura divina e a confissão positiva, que deu origem à teologia da prosperidade. Foi Oral Roberts, pregador de cura divina, quando teve suas contas aumentadas por ingressar com programas de televisão a partir de 1954, alguns pregadores da cura divina, como Allen Lindsey, Hagin, Osborne, adotaram essa mensagem posterior. Mas no ministério de Kenneth Hagin e Gloria Copeland, essa teologia se radicalizou com promessas e retornos financeiros em abundância. Depois de trazer a luz da teologia da confissão positiva, onde se encontra a raiz da teologia da prosperidade, em tom mais moderado, Paulo Romero conclui: à luz das Escrituras, não é errado o cristão procurar enriquecer ou buscar a prosperidade financeira. Deve-se mesmo orar pelo pão nosso de cada dia. Não é de cada ano, pois Jesus não ensinou acúmulo dos bens materiais, por um emprego melhor, por uma casa, um carro melhor e várias outras coisas, que são bênçãos que acompanham a salvação. Tudo isso é válido. Entretanto,
O dinheiro pode ser um ótimo empregado, mas nunca será um bom patrão. Se o cristão souber controlar ou administrar com sabedoria o equilíbrio, o dinheiro que lhe chegar às mãos vai ser uma bênção. No entanto, se for controlado por ele, certamente será uma tragédia. A teologia da prosperidade normalmente é definida pelos expoentes do neopentecostalismo com bases em textos do Antigo Testamento. Ora, é preciso fazer distinção entre o tratamento de Deus com Israel e o tratamento de Deus com a igreja. São dois povos distintos, e para cada povo, Deus concede um poder. Para Israel, o poder de baixo; para a igreja, o poder do alto, o poder de cima. A teologia veterotestamentária dá-se pela letra da lei, a do Novo Testamento pelo Espírito. Para Israel, Deus concede o poder econômico. Para a igreja, Deus concede o poder do Espírito Santo. Uma amostra didática dessa distinção é encontrada em Pedro. Antes, um empresário de pesca, depois deixou tudo por Jesus, na condição de apóstolo de Jesus. Ele não tinha dinheiro para atender sequer um mendigo que era coxo, que estava à porta do templo Formosa. Ele responde ao paralítico pedinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aqui está o diato entre o antes e o depois. A necessidade de dinheiro sempre pareceu ser forte nos movimentos pentecostais, devido ao constante crescimento. O sonho de ter programas radiofônicos ou televisivos ou de televisão e de realizar grandes campanhas evangelísticas, alugar, comprar ou construir grandes áreas para abrigar multidões, induz os líderes a pedir, porque o ideal de todos é a expansão da obra de Deus. E não há nada de ilegítimo nisso. Para corroborar essas ideias, conta-se com a resposta sempre otimista do povo, entusiasmada com o progresso da obra de Deus. Esse padrão sempre foi comum, e não se pode dizer que apenas entre os pentecostais e neopentecostais. As denominações históricas também movimentaram dinheiro, além dos dízimos, fizeram suas campanhas para angariar fundos a fim de realizar seus projetos. Ninguém pode acusar ninguém sobre isso, mas a ênfase na mensagem de Paulo sobre a semeadura fortalece a fé daqueles que, de coração aberto, contribuem e, como resultado, vê os testemunhos da recompensa. Não se pode negar a presença da prosperidade no Novo Testamento. A lei da semeadura financeira está presente nela. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueceis para toda beneficência, a qual faz que por todos nós se dê graças a Deus. 2 Coríntios 9, 6 a 11. A prosperidade econômica, provinda de Deus, tem como propósito não o desfrute egoísta, mas a prática da beneficência. Quem tem deve ajudar a quem não tem.
Tiago confirma esse propósito da prosperidade econômica com o resultado de bênção divina. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Deus tem cuidado de nós. Ele não está interessado em nos abaster daquilo que mais pode nos afastar dele. Por isso, nem todos podem ter uma vida financeira confortável. Paulo orienta Timóteo que se afaste das riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, 10 e 11. É difícil, na verdade, ter dinheiro e não amá-lo. Jesus não precisaria ter morrido na cruz para alguém apenas ter um carro novo ou trocar de carro. Os motivos da fé cristã transcendem muito aos ideais da teologia da prosperidade. Podemos sim gozar de prosperidade sem uma teologia de prosperidade. A verdadeira prosperidade bíblica encaixa-se em qualquer teologia que é sadia, capaz de atrair os olhos do crente para a pessoa de Cristo, tornando-se sensível à necessidade da sua obra. A interpentecostalidade. Enquanto as análises sociológicas e pentecostalismo é dividido em 3 ondas, tanto na realidade norte-americana quanto na realidade brasileira, como propõe Paul Freston, sociólogo canadense, que por muitos anos dedica-se a estudar o fenômeno pentecostal brasileiro, parece que estamos diante de um novo fenômeno, o da interpentecostalidade. Ao que me refiro como interpentecostalidade, refiro-se a um novo fenômeno, que é o acasalamento entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. Algumas igrejas, principalmente as que vêm na cauda das igrejas da segunda onda, portanto, igrejas que nasceram antes dos anos 80, quando o fenômeno do neopentecostalismo não era conhecido, adotaram um padrão de teologia aos mesmos princípios do pentecostalismo clássico, como das Assembleias de Deus, e ao mesmo tempo eles incluem elementos de prática neopentecostais. Mas esse fenômeno não ocorre apenas nessas igrejas. Há igrejas mais antigas que fazem hoje esse sincretismo. Seus discursos e práticas litúrgicas contêm elementos do neopentecostalismo. O problema desse sincretismo é que não sabe onde há de se desembocar. No mínimo, isso é óbvio, numa descaracterização de um modelo sólido e biblicamente estruturado. Temos sempre que pensar no futuro como base para construirmos o hoje. Então, vem a pergunta: para onde caminha o pentecostalismo brasileiro? Tomando como base os testemunhos legados pela história, em que as variantes em que o pensamento pentecostal sofreu no processo de acomodação entre grupos ou igrejas historicamente formadas e as novidades constantes do mundo pentecostal brasileiro, não é preciso ser vidente quanto ao quadro que é evidente. Estamos diante de mutações que poderão não apenas trazer novos e estranhos movimentos completamente distantes do modelo pentecostal primitivo, quando poderemos assistir também algumas inversões, como sugere o Dr. Leonildo Campos, igrejas tradicionais se pentecostalizando e igrejas pentecostais se tradicionalizando. De quanto a afirmação foi feita para cá, já se passaram muitos anos, e nesses anos
muita coisa aconteceu. Há inúmeras dissertações de mestrados sobre o fenômeno do pentecostalismo. Tem chamado a atenção tanto de acadêmicos quanto da imprensa e da sociedade em geral. Coisas que antes pareciam ser estranhas passam a ser vistas como fatos corriqueiros, e o que parecia ser simples tornou-se algo complexo e desafiador à compreensão daquele que tenta entender. Inúmeros membros das igrejas tradicionais, cansados da liturgia e da religiosidade fria de seus cultos, começam a buscar reuniões pentecostal, algo mais do espírito, e uma nova geração de pentecostais, ávida para compreender a razão da fé, foi buscar conhecimento nos seminários tradicionais, aderindo muitos deles às teologias até antipentecostais. Mas nem todos se converteram em antipentecostais, antes usaram o conhecimento adquirido para aperfeiçoar suas crenças pentecostais e melhorar assim suas formas de culto. A Igreja de Jesus levou quase 2000 anos para recuperar o seu modelo original, depois de haver passado por tantas controvérsias teológicas e enveredado pelo caminho do poder político, que culminou num aconchegante recinto adornado de ouro, capaz de fazer envergonhar o filho do carpinteiro de Nazaré. A igreja foi reerguida das cinzas da imoralidade e do declínio espiritual do século XVI. Os que prestaram atenção aos protestos do jovem Martinho Lutero entenderam que deviam voltar para as Escrituras. No entanto, havia ainda muito a ser feito para que o prototipo divino estabelecido no cenáculo no dia de Pentecoste voltasse a brilhar com as mesmas chamas que adornaram aquele ambiente. Pequenos focos da chama pentecostais aparecem aqui, ali e acolá, mas o ponto culminante foi o avivamento que eclodiu em Topeka, Kansas, e de lá para a rua Azusa, espalhando-se pelo mundo. Nem todos compreenderam o mover de Deus. Muitos crentes foram humilhados por suas igrejas e denominações, sendo excluído compulsoriamente. Líderes piedosos tiveram seus nomes execrados em ambientes públicos e em páginas de jornais. Alguns sofreram o desprezo de velhos amigos e até de familiares por abraçarem a fé pentecostal. Mas o avivamento se estabeleceu, sustentado na palavra viva de Deus. A parcela do mundo evangélico que aderiu à plenitude espiritual entendeu que não é só melhor quanto é possível ao homem viver um relacionamento mais próximo e mais íntimo com Deus, longe da frieza litúrgica e do engessamento religioso. Entendeu que é possível viver uma fé viva, que traz consigo resultados poderosos e efetivos, assim como ocorria no tempo dos apóstolos de Jesus. Entendeu também que os efeitos de todas as maravilhas são traduzidos em maior conquista de almas para Cristo. É como respondeu o humilde evangelista que se embrenhava pelas fazendas do interior paulista a um reverendo altamente versado nas Escrituras, em resposta à pergunta: como é que você, com toda essa simplicidade, consegue alcançar mais vidas para o Evangelho do que eu, que sou instruído na palavra? O simples evangelista, que conhecia a linguagem do homem do campo, respondeu: a diferença é que o Senhor ara a terra com enxada e eu com o trator. O que ele queria dizer com trator
ele estava dizendo acerca do poder do Espírito Santo. Foi no poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo entrou em Corinto. Ele podia ter se municiado do pensamento filosófico e ensaiado de uma boa retórica para enfrentar os pensadores daquela religião culta da Grécia, mas a sua opção foi outra. Disse ele: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Assim ele agiu nas suas viagens missionárias. O Espírito Santo, que conduz a Igreja de Cristo até a sua chegada final, não a abandonaria antes. Ele a adorna, reveste de poder, e estão valendo ainda as palavras de Pedro, que pronunciou no dia de Pentecoste, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Com isso, nós vamos encerrando a história do movimento pentecostal. Ainda existem outras igrejas que nós não falamos especificamente, apenas mencionamos. A Igreja Universal do Reino de Deus, que tem impactado milhões de pessoas no Brasil. A Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares, que também tem impactado centenas e milhares de pessoas, né? Normalmente pegando teatros e transformando em igrejas, e outros movimentos pentecostais que surgem. O importante é que vai surgir e vai continuar surgindo movimentos até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto interessante é que parece que Deus usa todo tipo de igreja para atingir todo tipo de pessoas, que vai do tradicionalismo, das pessoas que gostam de um culto mais rígido, até as pessoas que gostam de um culto mais avivado, mais solto, sem liturgia, sem engessamento religioso, mas dessa forma Deus vai atingindo, salvando e transformando. Em cada movimento, em cada denominação, em cada setor do cristianismo, em cada tipo de igreja, sempre vai haver alguns que são realmente sinceros e outros que não são tão sinceros assim. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que todos nós possamos chegar à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, que é a estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, nós encerramos a história do movimento pentecostal. Eu quero incentivar você que boa parte de tudo que nós falamos, nós tiramos da obra do Dr. Walter Brunelli, Teologia Pentecostal, volume 1, onde tem aqui sobre a história da teologia cristã, e o volume 4, que tem justamente a história do movimento pentecostal. Acione a obra, são 4 volumes, né? A primeira já começa com a história da teologia cristã e encerra com a história do movimento pentecostal. Além disso, o volume 2 contém, ainda no volume 1, nós vamos encontrar bibliologia e teontologia. Volume 2, cristologia, pneumatologia, angiologia. Volume 3, antropologia, armateologia, soteriologia. No volume 4, eclesiologia, escatologia e a história do movimento pentecostal. Excelente obra para você adquirir e ter na sua biblioteca, do pastor Walter Brunelli. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado. Pastor Walter Brunelli é o fundador da Igreja Bereana e também responsável pelo papel sobre o interpentecostalismo, que toma emprestado da teologia do pentecostalismo clássico, mas o neopentecostalismo, uma mistura, não é? Então,
excelente obra do Dr. Walter Brunelli, que Deus o abençoe pela sua dedicação em escrever uma teologia pentecostal. Nós vamos voltar com outras pastas. Na próxima pasta nós vamos falar das 16 verdades fundamentais das Assembleias de Deus, né? São 16 pontos e verdades fundamentais que regem o credo das Assembleias de Deus. Também o credo das Assembleias de Deus no Brasil você encontra na contracapa do jornal Mensageiro da Paz. Tudo que a igreja realmente crê está na contracapa do jornal Mensageiro da Paz. Nos Estados Unidos, as Assembleias de Deus defendem 16 verdades fundamentais, que será a nossa próxima pasta, onde você vai poder aprender e se informar mais acerca dessas 16 verdades fundamentais. Nosso canal também tem comentário de toda a Bíblia. Nós gastamos 2 anos e 22 dias comentando a Bíblia. Começamos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Quando você entra no nosso canal, clique na foto, vai no menu, vai no playlist, e aí você faz um scroll down, né? Baixa o cursor e você vai achar as pastas, começando em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, capítulo por capítulo, verso por verso, até o livro do Apocalipse. Depois nós comentamos também todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Além disso, temos uma pasta da Bíblia, para você entender melhor a Bíblia. Temos uma pasta sobre os livros deuterocanônicos. Temos outra pasta sobre os livros, o período intertestamentário. Outra pasta, a história da teologia cristã. Estamos cerrando essa pasta, a história do movimento pentecostal. E vamos pôr a próxima pasta, 16 verdades fundamentais. Entre a pasta do livro de Jó e a pasta dos Salmos, temos uma pasta que chama Um Versículo por Dia, que já são mais de 300 versos, mensagens curtas, 6 minutos e meio, com o comentário, o esboço da mensagem para pregadores do Evangelho. São mais de 1.150 vídeos, mais de 800 horas de trabalho, tudo para você acionar, se beneficiar do estudo da Palavra de Deus, de teologia, de história e ser abençoado. Claro que isso não é a última palavra, mas você sempre pode pesquisar mais, estudar mais aquilo que lhe interessa e Deus vai lhe ajudar, vai iluminar o seu caminho, vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva, divulgue, fale para amigos, familiares. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.